Resumo semanal da novela Coração Indomável, do dia 19 de julho ao dia 23 de julho. Segunda-feira, 19 de julho. Maria Alessandra diz a Carola que não vai permitir que Alessandro lhe venda o cassino. Na Arábia, Carinha é pressionada a se casar e ter filhos para o bem do país. Maricruz pede a Teobaldo que nunca conte a Alessandro que ela é sua filha, porque a sua saúde é muito frágil, ele não resistiria. Maricruz diz a Teobaldo que Eduardo é tão canalha quanto Otávio. Por telefone, Alessandro diz a Carola que vai vender o cassino por qualquer preço. Maricruz chega na hora, dizendo que precisa falar com ele. Maricruz então mostra a Alessandro o cheque que Carola entregou a seu cúmplice. Mudinha começa a sentir contrações. Alessandro pergunta como Maricruz conseguiu o cheque. Ele diz que Carola vai negar o envolvimento, pois não consta o nome no cheque. Maricruz conta que foi vê-la e ela negou. Alessandro lamenta e diz que o cheque não é nenhuma prova contra Carola. Ele diz que venderá o cassino para Carola. O médico examina Soledade e diz que seu bebê está prestes a nascer. Maricruz diz a Alessandro que vai defender seu patrimônio em nome de sua filha. Otávio se pergunta até quando ele continuará com essa obsessão de encontrar com Maria Alessandra. Maricruz fica sabendo por Juanita que Alessandro saiu bem cedo. Raíza diz a Carola que sente que Maria Alessandra tem uma carta na manga. Na recepção do hotel, Otávio encontra com Maricruz. Maricruz pergunta à recepcionista sobre Alessandro Mendonça e descobre que Alessandro foi até o cassino. Otávio insiste em dar bom dia para Maricruz, sendo que ela não responde. Ele diz que faz parte da educação. Ela diz que talvez ela não seja educada e nunca possa ter sido. Otávio diz que sempre que eles se encontram, ela o ignora, o despreza. Ele diz que a admira muito e que tem as melhores intenções. Maricruz então pergunta se ele realmente é capaz de ter boas intenções com alguém. Tony avisa Carola que Alessandro chegou ao cassino. No hotel, Otávio ouve Maria Alessandra chamar pelo senhor Mendonça e pergunta se ele é o pai dela. Mudinha continua a sentir dores. A empregada Justa e Tobias a levam correndo para o hospital. Alessandro chega ao cassino e Carola manda Tony que não deixe ninguém mais entrar no local. Depois de muita insistência de Otávio, Maria Alessandra permite que Otávio acompanhe até o cassino. Otávio acompanha Maria Alessandra até o cassino de carro. Quando ela sai, ele diz para si que ela é muito igual a Maricruz e que se fosse gêmeas não parecia tanto. Tony não deixa Maricruz passar e, ao ser barrada, Maricruz agride Tony e consegue chegar até o escritório de Carola. Maricruz grita para que Alessandro não assine nada. Maricruz diz a Carola e diante de todos que Alessandro é seu verdadeiro pai. Alessandro e Maricruz se emocionam. Maricruz diz que ela não está brincando, ela estava com medo de contar a verdade, mas ela é filha que ele tanto procurou. Eduardo propõe a Araceli que vivam juntos na capital. Carola exige provas a Maria Alessandra. Ela entrega sua certidão de nascimento a Alessandro. Maricruz mostra a Alessandro uma foto de Guadalupe, sua mãe. Emocionado, Alessandro a chama de filha e eles se abraçam. Soledade está em trabalho de parto. Alessandro passa mal e pede a Maricruz que o leve para o hospital. Depois de um parto complicado, Soledade dá luz a um menino. O médico examina Alessandro e diz a Maricruz que o estado de Alessandro é muito delicado. Ele não pode receber visitas. Raiz e Carola se preocupam porque agora Maria Alessandra é sócia de Carola. Maricruz fica ao lado de Alessandro. Raíza diz a Otávio que Maria Alessandra está longe de seu alcance. Alessandro pede a Maricruz que entre em contato com Tobias, porque precisa resolver algumas pendências antes de morrer. Raíza diz a Otávio que Maria Alessandra vai herdar 80% do cassino da Ilha Dourada e 100% dos outros cassinos.
Tobias liga para Maricruz para dar notícia que Mudinha deu à luz. Maricruz também dá notícia de Alessandro e diz que ele já sabe que ela é sua filha. Maricruz visita Alessandro e pergunta à enfermeira se existe alguma possibilidade de Alessandro se salvar. Ela entristece e sai do quarto. Maricruz chora e pede que ele viva, pois ela precisa dele. Ela o abraça em lágrimas. Terça-feira, 20 de julho. Maricruz chora e pede que ele viva, pois ela precisa dele. Ela o abraça com lágrimas. Depois o médico diz a Maricruz que a vida de Alessandro ainda corre perigo. Raíza diz a Carola que parece que Alessandro está nas últimas. Carola quer saber como Raíza sabe. Ela diz que ficou ligando todos os dias para o hospital. Alessandro pede a Maricruz que traga um tabelião. Ele diz que dará a ela procuração. Alessandro está feliz em tê-la. E a sua netinha? Ele pede a Deus para lhe dar mais um mês de vida para poder aproveitar o momento de estar com a sua filha e neta. Eduardo diz a Otávio de Maria Alessandra que ela ficará mais insuportável, pois ficará mais rica. Araceli comunica a Teobaldo que vai viver na capital com Eduardo. Eusébio, embriagado, diz a José Antônio que sabe de muitas coisas que a família de Otávio fez com Maricruz e confessa que se sente atraído por Lúcia. Alessandro assina uma procuração para que Maricruz o represente. Eduardo aluga um quarto na pensão de Serafina para Araceli. Eusébio acredita que com a crise conjugal vivida por Lúcia e Miguel, terá alguma chance de se aproximar dela. Lúcia recebe um bilhete anônimo dizendo que Miguel tem outra mulher. Tobias liga para Alessandro. Alessandro dá notícia que ele já deu a procuração para Maricruz e que se ele melhorar voltará para casa e Maria Alessandra também terá que ir com ele. Maricruz cuida de Alessandro. Carola visita Alessandro e oferece 5 milhões de dólares por suas ações no cassino. Maricruz pede ao pai que não venda o cassino para Carola. No avião, Sônia diz a Otávio que Doris conseguiu autorização para ficar na cabine. Diante da negativa de Alessandro, Carola diz que está disposta a vender sua parte pela mesma quantia. Karim diz a Mohamed que voltará para a Ilha Dourada. No avião, a insuportável da Doris enche a paciência de Sônia. Lúcia sente ciúmes do marido ao saber que ele tem um bom relacionamento com as camponesas. Por telefone, Alessandro diz a Tobias que venderá o cassino para Carola, mesmo que Maricruz se oponha. Doris dá em cima de Otávio. Maricruz diz a Tobias que salvará o cassino em agradecimento a Alessandro e ficará morando em Ilha Dourada. Alessandro pede à enfermeira que quando ela trouxer o café da manhã, que traga um jornal também. Depois que a enfermeira traz o café a Alessandro morre. O médico telefona para Maricruz e informa que Alessandro morreu. Carola vai até o hospital com a papelada da venda do cassino para Alessandro assinar. Quando ela entra no quarto, a enfermeira dá notícia que Alessandro faleceu. Maricruz se desespera com a notícia da morte de Alessandro. Lúcia comenta com Esther sobre a infidelidade de Miguel e diz que pretende pedir o divórcio. Maricruz informa Tobias sobre a morte de Alessandro. Carola dá notícia de Alessandro para Raíssa e diz que ele morreu. Quarta-feira, 21 de julho. O corpo de Alessandro é conduzido até o avião. Maricruz chora junto com Tobias. Eduardo diz a Otávio que eles levarão o corpo no avião. Eles veem Maria Alessandra. Ela diz que o corpo é do seu pai Alessandro. Otávio descobre que era pai dela. Otávio resolverá ajudar Maria Alessandra. Olha, eu posso ajudá-la com os trâmites do desembarque do corpo de seu pai. Me permita, não despreze minha ajuda e deixe pelo menos cuidar dos trâmites da alfândega. Estou mais familiarizado com esses procedimentos do que vocês. Dirá Otávio. Maria Alessandra aceita sua ajuda. Ao chegar em casa, Tobias se derrama em lágrimas. Maricruz o consola. Otávio observa e diz que ele já está indo. Maria Alessandra o agradece.
Otávio pede que ela o permita acompanhá-la até o velório. Na fazenda, Lúcia recebe outro bilhete anônimo e pensa em pedir ajuda a Eusébio para descobrir sua infidelidade. Maricruz conhece seu sobrinho. Maricruz diz a Tobias que depois dos funerais, ela voltará para Ilha Dourada para cuidar dos negócios de seu pai. No velório, Otávio diz em seus pensamentos que Maricruz e Maria Alessandra são pessoas diferentes. Otávio se oferece para passar a noite com Maria Alessandra no velório. Doris diz a Sônia que Otávio a rejeita por ser filha do governador. Eduardo diz a Otávio que Maria Alessandra só sente ódio e desprezo por ele. Teobaldo diz a Raíza e Carola que pode chegar a ser o melhor amigo de Maria Alessandra. Otávio consola Maricruz no enterro de Alessandro. Lúcia pede a Eusébio que acompanhe até a lagoa, onde se supõe que Miguel se encontre com a amante. Maria Alessandra diz a Otávio que voltará para a Ilha Dourada. Carola ordena que o contador maquie as contas do cassino para mostrar a Maria Alessandra. Otávio novamente fala para Eduardo que Maria Alessandra parece Maricruz e que ela é estranha. Ele sente que ela o quer por perto só para desprezá-lo. Mais tarde, Maria Alessandra e Otávio se encontram no aeroporto. Miguel pede que Lúcia não se arrisque a andar de cavalo devido à sua gravidez. Maricruz diz a Otávio que ela sentirá muita falta de seu pai, mas ela não tem tempo para chorar, pois ela começará uma vida que a levará ao objetivo que ela deseja muito. Doris vai até o quarto de Sônia e diz que precisa falar com ela. Lúcia sai a cavalo, apesar das recomendações de Miguel, que teme por sua gravidez. Ao chegar na lagoa, Eusébio confirma que Miguel é infiel. Sônia entrega uma carta de Doris para Otávio. Otávio lê a carta que diz para Otávio visitá-la em sua casa. Otávio diz para si que ela deve achar que ele é um idiota, pois se ele for na casa dela, certamente ele encontrará com o pai dela. Teobaldo vai até o quarto de Otávio. Maria Alessandra aparece no cassino. Carola fica irritadíssima. Quinta-feira, 22 de julho. Teobaldo pergunta a Otávio onde pode encontrar Eduardo. Teobaldo diz que Eduardo é um verdadeiro canalha. Ele pode enganar Araceli, mas não a ele. Otávio acha que Teobaldo deveria falar com Araceli. Teobaldo diz que ela é muito inocente e se nega a ouvi-lo. Ele vai esperá-lo na recepção. Doris liga para Otávio. Otávio não aceita o convite para ir à casa de Doris e propõe que encontre-se em outro lugar. Maricruz recebe uma carta e lê em silêncio. É de Karim. Teobaldo encontra com Eduardo e pergunta sobre Araceli. Eduardo finge que não sabe. Maricruz lê a carta de Karim, onde ele diz que está de volta à Ilha Dourada por sua causa. Otávio aconselha Eduardo a deixar Araceli seguir sua vida, se não tem intenção de se casar com ela. Maricruz pensa que agora não vai mais precisar fazer companhia para Karim, pois agora ela é dona do cassino. André fica irritado ao ver Doris e Otávio dançando agarradinhos. Doris chama Otávio para irem ao cassino. Teobaldo decide ir até a capital para realizar seu plano. No cassino, Maricruz sente ciúmes ao ver Otávio e Doris chegarem juntos. Lúcia diz a Esté que confirmou a infidelidade de Miguel. Maria Alessandra se aproxima do casal e pede a Otávio que a acompanhe. Esté diz a Lúcia que terá uma conversa com Miguel para ter certeza de sua traição. Maria Alessandra e Otávio se afastam de Doris e ele jura que não está interessado na filha do governador. Otávio diz que se ela pedir para ele ficar, ele fica. Ela diz que não vale a pena, pois com ela ele não vai se divertir. Ele se conforma só de estar do lado dela. Ela dispensa a companhia dele, pois depois Karim vai chegar. Maria Alessandra faz uma expressão com o rosto que faz Otávio se lembrar de Maricruz. Maria Alessandra diz que ela vai se concentrar em seus negócios, pois um piloto como ele não tem muita utilidade no cassino,
mas o Emi deixa uma ótima quantia lá. Ela se aproxima dele. Eles quase se beijam. Ela sai e o deixa. Otávio ri. Miguel jura para Esté que nunca traiu Lúcia. Teobaldo e Maria Alessandra tomam café da manhã e Teobaldo diz a Maricruz que vai se ausentar da Ilha Dourada por alguns dias. Otávio diz a Eduardo sobre a conversa com a terceira Maricruz e que Doris não o interessa. Otávio diz a Eduardo que vai cortejar Maria Alessandra. Teobaldo diz a Maria Alessandra que ele está apaixonado e que precisa se tornar digno dela. Apesar do juramento de Miguel afirmando que nunca foi infiel, Lúcia pede o divórcio. Maria Alessandra pensa em sua vingança. Lúcia discute com Miguel e diz que ele é igual ao seu irmão Otávio. Carola tira sarro de Teobaldo, diz que ele vai embora por causa de Maria Alessandra. No aeroporto, Teobaldo encontra Eduardo e olha fixamente para ele. Eduardo treme. Miguel desconfia que alguém está causando intrigas entre ele e Lúcia e que ele precisa descobrir quem. Com medo de Teobaldo, Eduardo não viaja com Otávio. Teobaldo fica chateado quando Sônia se assusta com sua aparência. No cassino, Maria Alessandra pede a Carola que mostre os livros de contabilidade. Karim quer saber se recebeu alguma resposta referente à carta de Maria Alessandra. Eusébio diz a Lúcia que Miguel já deve estar sabendo de suas suspeitas e de que agora em diante precisará ver Lúcia em outro lugar. Maria Alessandra diz a Carola de sua surpresa pelo rápido acertamento das contas para que tudo ficasse em ordem. Eusébio diz a Lúcia que Miguel e sua amante estão se vendo em outro rio. Lúcia pede que ele a leve até lá. Maria Alessandra exige de Carola o pagamento pela quantia que ela roubou de seu pai durante sua administração do cassino e a diz que se ela não fizer, a denunciará à polícia. Karim diz a Mohamed que deseja estar novamente com Maria Alessandra, porém dessa vez quer ver seu rosto. Em uma clínica, Teobaldo pergunta ao cirurgião plástico se ele poderá, através de uma cirurgia, fazer com que fique com uma aparência normal. Sexta-feira, 23 de julho. Carola entrega a Maria Alessandra um cheque. O cirurgião plástico diz a Teobaldo que ele precisará de várias cirurgias para ter uma boa aparência. Otávio visita Araceli para dar notícia de que Eduardo não embarcou. Maricruz fica com sua filha. Na pensão, Serafina compara Araceli com Maricruz e diz a Otávio que Maricruz estava grávida. Otávio se surpreende. Serafina diz a Otávio que Araceli é uma mulher ingênua e que acredita que Eduardo só quer brincar com ela. Ela diz que Maricruz é uma mulher muito bonita e que deve ter encontrado seu caminho. Teobaldo chega na hora procurando por Araceli. Maria Alessandra diz a Juanita que a sua filha irá se chamar Lupita. Otávio se pergunta se em algum lugar tem um filho e como será, porque Miguel e nem Lúcia o disse que Maricruz estava grávida. Miguel diz a Esté que voltará a ser o mesmo de quando estava com Lúcia. Eusébio bebe e diz a José Antônio que tem privilégios. Na pensão, Teobaldo diz a Araceli que cuidará dela, porque não quer que Eduardo lhe machuque. Eusébio diz a Lúcia que existe uma hora específica em que Miguel e sua amante se encontram. Otávio pergunta a Araceli sobre Teobaldo. Araceli diz que não sabe se Teobaldo tem dinheiro suficiente, mas que já chegou a pensar que ele seja um milionário disfarçado. Maria Alessandra reclama de Carola quanto às condições privilegiadas dadas por ela aos filhos do governador. O empregado do cassino diz ao governador que os filhos dele frequentam o local. Miguel sai em busca de Lúcia no rio. Eusébio tenta abusar de Lúcia. Miguel chega e dá um tiro em Eusébio. Eusébio cai no chão morto. Lúcia diz a Miguel que tudo foi uma armadilha de Eusébio em que ela caiu devido ao comportamento dele. Miguel diz a Lúcia que deve avisar a polícia pela morte de Eusébio. Lúcia diz que o fará depois que ele fugir do povoado. Ofélia e Esté percebem que Lúcia e Miguel estão nervosos e supõem que Miguel e Eusébio brigaram. Ofélia acredita que Miguel matou Eusébio. Lúcia diz a Miguel que fuja e procure Otávio para que ele o ajude. Miguel sai com uma maleta.
Esther e Ofélia perguntam para onde ele está indo. Lúcia pede que elas não façam perguntas. Lúcia diz a Esther e Ofélia o que ocorreu no rio com Eusébio. Ofélia se dispõe a ir buscar pelo corpo de Eusébio. Lúcia diz que ninguém sairá da casa até que descubra um corpo. Miguel chega na pensão e pede ajuda a Otávio, dizendo que acabou de matar Eusébio. No cassino, o governador pede a um empregado que o apresente a Maria Alessandra. Quando o governador vê Maricruz, ele fica babando e quer ser apresentado a ela. Otávio diz a Miguel que o levará para a Ilha Dourada. Miguel diz que tem vivido atormentado desde que Lúcia confessou tudo que fez de mal para Maricruz e conta todas as atrocidades para Otávio, inclusive que ela estava esperando um filho dele. Otávio fica chocado. Quer saber mais sobre tudo que vai acontecer na sua novela Coração Indomável? Então é só se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like aqui no vídeo e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!